autoridade do crente. Eu espero que você já tenha sido abençoado na primeira aula. Tenho certeza que você foi abençoado com a aula do pastor Carlos Eduardo, que falou sobre definições de autoridade e a autoridade dada por Deus ao homem. E hoje, na segunda aula, nós vamos aprender como o homem entregou a autoridade ao diabo e Jesus, o plano de Deus para a reconquista da autoridade. Para isso, nós vamos começar a ler alguns textos em Gênesis para entender como é que foi essa criação, para entender como Deus entregou essa autoridade ao homem e como ele perdeu. Vamos lá comigo em Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 26 a 28. Nós vamos ler alguns textos de Gênesis e depois nós conversamos sobre isso, tá bom? Gênesis 1, 26 a 28 diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus criou o homem aqui, nós sabemos em Gênesis 1, sobre a criação, sobre como é que ele criou todas as coisas. Ele fez o homem e colocou o homem no jardim para que ele dominasse. Quando a gente fala sobre domínio, é sobre exercer a autoridade. E foi aí que Deus deu essa autoridade ao homem. Deus disse: dominem sobre os peixes, dominem sobre as aves, sobre os grandes animais, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra. E o homem foi colocado no jardim para exercer autoridade. O Senhor criou o homem para que o homem exercesse autoridade. E em Gênesis o Senhor deu uma ordenança ao homem, deu um comando que ele não poderia fazer. Ele está em Gênesis 2, nos versículos 16 e 17, e diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Em Gênesis 3, nós temos o relato da queda. Esse relato da queda foi a desobediência do homem em relação às ordenanças de Deus. E nós vamos ler esse texto. Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste, por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi.
O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi o que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Se nós percebermos esse texto, existiu uma ordenança de Deus para Adão e para Eva sobre não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, o diabo, enganou Adão e Eva, falando, distorcendo a palavra de Deus. É muito interessante aqui que no texto ele fala que se eles comessem, eles seriam iguais a Deus. E é uma mentira, porque se você for lembrar do texto que nós lemos, o Senhor já tinha os feito a imagem e semelhança. Então eles já eram semelhantes ao Senhor, eles já eram a imagem de Deus. E eles foram enganados pelo diabo com um sofisma, com uma mentira, dizendo que eles não eram. E Eva e Adão acreditaram nessa mentira de Satanás e desobedeceram a Deus. E quando eles desobedeceram a Deus, automaticamente eles perderam a autoridade que foi dada por Deus. Deus não pode ir contra a sua palavra. Ele deu a ordem que se eles comessem, eles morreriam. E aqui eles morreram espiritualmente, eles foram separados de Deus. E uma vez separados de Deus, eles perdem a autoridade que foi dada por Deus. Aqui Deus era o pai deles, Deus foi aquele que os criou, mas eles decidiram, por conta da desobediência, sair debaixo desse governo do Senhor e entregaram o governo da vida deles para Satanás. Então, a partir desse momento, a autoridade que eles tinham, dada por Deus, eles perderam e se tornaram escravos do diabo. O diabo se tornou o príncipe deste mundo, o Deus deste século. E nós vamos ler alguns textos que falam isso, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4. E diz assim: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em João 16:11, diz assim, eu vou ler do 9. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos perceber que a terra está sob o domínio de Satanás, o príncipe deste mundo. Então,
as pessoas estão sendo governadas pelo diabo. As pessoas que não têm o Senhor, as pessoas que não confessaram Jesus como seu Salvador, estão escravas do diabo. Então estão debaixo do governo dele. Então tudo que essas pessoas vivem só se resume à mentira. Porque a Bíblia fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, se referindo ao diabo, mas Deus veio dar vida e abundância. Se a pessoa não decide entregar sua vida para Jesus, ela continua debaixo do domínio de Satanás. E Satanás é o mesmo, ele só sabe mentir. E ele sempre vai usar essas estratégias, dizendo as mesmas coisas, deturpando o que o Senhor disse, para que as pessoas continuem no seu engano, para que as pessoas continuem sem autoridade. Porque quando nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, nós também temos autoridade. São reinos diferentes, né? Em Deus, o Senhor tem a autoridade máxima, mas Ele nos dá essa autoridade para que nós governemos, para que nós dominemos, para que nós vivamos uma vida de multiplicação, de avanço, de expansão. Mas o diabo diz para as pessoas que estão no mundo que elas podem ter o poder, elas podem ter o domínio, elas podem governar, mas é uma mentira, porque elas estão debaixo da escravidão. Elas não têm o livre-arbítrio de decidir o bem e o mal. Elas já estão no mal, porque elas não conseguem enxergar o bem porque estão mortas espiritualmente. Aí você pode falar assim, Sabrina, e o Adão entregou o domínio, entregou a autoridade, e o que aconteceu? Graças a Deus, Deus enviou Jesus para que nós tivéssemos uma vida de autoridade, para que nós saíssemos do governo de Satanás e voltássemos para o governo de Deus, um reino de autoridade, um reino de domínio. E nós vamos passar para a segunda parte, que Deus teve o segundo plano, que foi Jesus. Ele teve o plano e falou, não, calma, eu criei o homem para dominar, eu criei o homem para governar, não vai ficar dessa forma. Então, passaram-se os tempos e Deus disse no Éden que o descendente de Eva lhe feriria a cabeça. Então, ele já tinha uma ordenança sabendo que ele seria ferido. Então, com certeza ele falou, tá bom, tô dominando aqui, mas algum momento minha hora vai chegar. E chegou. Acredito que o diabo acordava, né, todos os dias e falava assim, será que é hoje que eu vou ser ferido a cabeça? Porque ele sabia que Deus era o maior, que Deus é o maior. E então Deus olha para a humanidade e vê que a humanidade estava perdida, pervertida, que a natureza estava perdida, todos estavam mortos espiritualmente. Então ele decide enviar o seu próprio filho Jesus. E nós vamos ler alguns textos sobre isso. Em João, no capítulo 1, versículos 1 ao 3, diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotam. Eu fico imaginando, Jesus estava na criação, Jesus viu tudo aquilo, e quando Deus, isso não está escrito, né? Estou te dizendo a minha imaginação, quando Deus falou assim, olha, filho, vai ser você. Por que que Deus escolheu Jesus? Porque Jesus era filho de Deus, óbvio, mas ele era o único que poderia substituir Adão, porque Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, sem pecado, e Deus precisaria mandar uma outra pessoa sem pecado também. Então, ele decidiu enviar o seu filho para que a humanidade
pudesse ser salva do governo do diabo. Em João 1,14 diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio da graça e de verdade. Em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 6 e 8 dizem assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se a gente for analisar naturalmente falando, Jesus era Deus. Ele é parte da Trindade e não precisava descer, não precisava morrer, não precisava se humilhar para que nós tivéssemos de volta o governo, mas por amor ele se entregou, por amor ele se fez carne, ele habitou entre nós e se tornou pecado, para que hoje eu e você tivéssemos a autoridade de volta. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos ver nas próximas aulas como é que Jesus se identificou, como é que foi esse plano de redenção, como foi esse resgate da autoridade. Mas nós precisamos saber que quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós desobedecemos as ordenanças do Senhor, nós perdemos a autoridade, nós perdemos o domínio, nós perdemos o governo. Quando nós pecamos, quando nós vivemos uma vida de pecado, nós estamos debaixo do governo de Satanás. O nosso pai é o diabo. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Se nós vivemos uma vida de mentira, de engano, de coisas erradas, quem está governando a nossa vida é o diabo. E quando o diabo governa a nossa vida, nós perdemos autoridade, nós não temos o poder de escolha. Mas a partir do momento que nós vivemos uma vida de obediência na palavra, seguimos as ordenanças do Senhor, a autoridade que foi conquistada por Jesus, nós utilizamos. Nós podemos desfazer as obras de Satanás, nós podemos resgatar as pessoas do governo de Satanás e trazer para o reino da luz. Então eu convido a você a entender nessas próximas aulas sobre essa autoridade, a pegar essa autoridade, agarrar essa autoridade e usá-la. Amém? Não perca as próximas aulas, anote, estude, medite e pratique essa palavra. Seja muito abençoado, que você tenha uma vida de prosperidade, de paz e de abundância. Em nome de Jesus.